mineração, tudo tem, tudo tem, tudo tem mineração. Tudo tem mineração, tudo tem mineração. Boa noite, comunidade, alunos e todos que acompanham o Instituto Minere. Estamos aqui para mais um episódio do MinereCast. Mudamos de nome, né? De M Podcast, agora nós somos MinereCast. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito relevante, que ganhou as pautas da discussão do setor da mineração nos últimos dias, que é a importância das cavernas e essa relação com as mineradoras. O nosso episódio é Cavernas, Mineração e o Desafio da Sustentabilidade. Para falar desse tema com vocês, eu estou aqui com a Mariana Timo, da Espelion, falei correta? Espelion, e depois você me corrige, você vai falar corretamente. E com Cristiano Siqueira, da Monitorar, é isso? Exatamente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Marina. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui participando do MinereCast junto com você. Muito bom. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que nos acompanham, né? E agradeço ao Instituto Minere pelo convite. Estar nessa oportunidade aqui com a Mariana, que sabe tudo sobre esse assunto, que é importantíssimo. Espero que todos vocês aí, né, aprendam bastante e se divirtam aí com o tema. Mariana, só para eu não ser injusta com você, qual que é o nome da sua empresa? A empresa não é uma injustiça, porque é muito difícil mesmo o nome, todo mundo confunde, mas é Espelion Consultoria. Espelion significa caverna. Perfeito. Pessoal, e o tema hoje são cavernas. Veja bem, essa semana, o que aconteceu? Nós tivemos aí nos noticiários, né, chegou ao nosso conhecimento, que uma caverna foi soterrada lá em Ouro Preto por uma mineradora, e a gente teve a presença muito forte da comunidade para fazer esses registros, para levar esse tema às autoridades e também dar visibilidade, tanto é que nós estamos conversando sobre isso. E nesse episódio, né, que faz parte do Brasil Mineral, do nosso quadro Brasil Mineral, a gente quer entender o que aconteceu, né? Assim, qual que é a importância das cavernas, qual que é essa relação com as mineradoras. E a gente vai começar do início. Vamos começar do início, né? Eu queria perguntar para vocês, né, a primeira pergunta, né, qual que é a relevância das cavernas, por que caverna é importante, por que a gente tem que estudar, por que faz parte aí do licenciamento ambiental. Vamos lá, Mariana? Vamos lá. Bom, as cavernas, elas se formam através da interface da água com a rocha. E esse processo é um processo geoquímico que é desenvolvido assim, ao longo de milhares de anos. E essa percolação da água na rocha vai ampliando os espaços e formando as cavernas. A caverna, ela é como se fosse uma caixa d'água. Então, por onde a água percola e ela é armazenada, principalmente, né, são os espaços onde as cavernas elas são desenvolvidas. Então, a maior importância, obviamente, a caverna tem outras importâncias, né, elas são repositórios de fauna, de vestígios arqueológicos e paleontológicos, mas a principal importância relaciona-se com a água. Então, preservar a caverna significa também preservar os recursos hídricos. Perfeito. E Cristiano? Isso, complementando o que a Mari está falando, né, é isso mesmo, assim, a maior importância, né, das cavernas é justamente porque é um fluxo para onde naturalmente a água percorre, né, e vai ir para o subsolo. Então, é um grande armazenador de água. E, além disso, podem ter outros, né, fatores que vão tornar essa caverna muito importante. Né? Pode ter um patrimônio arqueológico, paleontológico, né, uma fauna específica, são animais endêmicos ali, que são, né, eles estão habituados com aquele ambiente e não sobreviveriam em outro. Né? Então, assim, e aí, você que citou lá o caso de Ouro Preto, eu acho que o maior problema ali foi ter suprimido a caverna sem ter tido um estudo prévio. Então, não dá nem para saber, né, se essa era uma caverna de alta relevância, relevância máxima, né, o que tinha ali, né? A não ser que tenha um registro, né, de moradores, mas aí são registros de amadores, né? Não teve uma equipe profissional, igual uma empresa igual a Espelion, que vai lá e vai fazer o estudo, todo o levantamento,
né, de fauna, das características físicas da caverna e de importância cultural, talvez até religiosa, né? Então, se perdeu essa oportunidade. E uma dúvida, né, para introduzir esse assunto, eu estava conversando com vocês são engenheiros ambientais, né? E eu tinha na minha cabeça que quem estuda caverna é o geólogo. E vocês me deram uma aula falando que não, né? E que existe toda uma forma de formar este profissional que nem sempre ela é formal, né? Não existe uma escola específica. Me conta um pouco disso. Como é que vocês chegaram para serem profissionais que estudam as cavernas e atuar na espeleologia? Bom, eu comecei na espeleologia enquanto estudante. Eu sou engenheira ambiental, formada na Universidade Federal de Ouro Preto. E nessa instituição tem a Sociedade Excursionista Espeleológica, que é uma instituição ela é vinculada à universidade, à Escola de Minas, mas é gerenciada pelos alunos. Então, enquanto estudante, eu participei de um curso de introdução, me apaixonei, né, totalmente por esse universo e comecei a trabalhar com isso também depois de formada. Não existe atualmente um curso que forme o espeleólogo. Existem cursos que formam o biólogo ou geólogo que pode trabalhar nessa área. Você falou de ser exclusivamente o geólogo, né? Mas essa área ela é multidisciplinar e ela aceita, vamos dizer assim, profissionais de todas as áreas. Inclusive, para um estudo, para você chegar na classificação da relevância de uma cavidade, você precisa de arqueólogos, de paleontólogos, de hidrogeólogos, do geólogo, de biólogo, de geógrafos. Então, é uma equipe com um vasto conhecimento, com interfaces em diferentes áreas, para a gente chegar nessa conclusão de qual que é a relevância. Que interessante. E você, Cristiano? Bom, eu não sou um especialista de cavernas, eu estou até aprendendo bastante com a Mari aqui, mas como geólogo, né, que eu também sou formado em geologia, né, as feições kársticas elas estão muito peculiares. Então, assim, é de alto interesse, né, para quem estuda geologia, para quem é das áreas correlatas, como a Mari estava citando, né, entra aí biologia, geografia, essas ciências da Terra no geral, né, todas vão, né, de alguma forma, esbarrar, né, nessas feições kársticas como feições diferenciadas, né, entender que é um sistema, né, complexo, né, de dissolução geoquímica, de formação de espeleotema, que é de alto interesse turístico também, né, como a gente tem em vários locais aqui em Minas mesmo, perto aqui de BH. Então, acho que qualquer um que se apaixone, né, pode se interessar e pode ir aprofundar o tanto que ele, né, quiser, né, dentro dessa temática. Eu quero só complementar aqui um pouco dessa fala do Cris aqui. É muito comum as pessoas relacionarem as cavernas à geologia, porque a formação das cavernas tem uma relação muito próxima com a geologia. Mas a importância desse ambiente, ela não vem só do entendimento do processo de formação do ambiente, mas você entender o contexto como um todo. E aí, nesse caso, a gente precisa de outras áreas atualmente. E a Mariana e o Cristiano são professores aqui do Instituto Minery. Então, para as pessoas que gostam do tema, são apaixonadas, que querem se aprofundar, né, eles vão daqui a pouquinho contar quais são os próximos passos aí dos nossos cursos aqui no Minery. Pessoal, voltando aqui para a gente falar, né, desse ambiente das cavernas e também dessa relação com a mineração, eu queria assim, saber mesmo, né, e para quem está nos ouvindo também, quais são os tipos de caverna e quais são as relevâncias que as cavernas nos trazem enquanto sociedade. Olá, Mariana. Bom, a gente tem cavernas formadas em várias mitologias. As mais conhecidas são as cavernas formadas em rochas carbonáticas. Mas temos cavernas formadas em rochas ferríferas e lisclásticas também. A gente está falando aí de quartzito, de arenito, de minério de ferro, além de calcário, dolomito, que são as rochas carbonáticas. Cada caverna, dentro desse rol aí de litologias que eu mencionei,
ela é formada por um processo diferente. E a relevância dessas cavernas, ela vai aparecer a partir do momento que a gente cruza todas aquelas áreas que eu mencionei. Então, por exemplo, se a caverna tem água, ela ganha um pontinho. Se ela tem muita diversidade de animais ali dentro, ela ganha mais um pontinho. Se ela tem um animal que é específico daquele ambiente, já eleva mais um pouco. Se achou material arqueológico, se tem potencial científico, se tem alta importância histórico-cultural. Então, dependendo do que tem lá dentro, essa junção desses atributos que forma a relevância da caverna. Interessante. E aí tem essa questão, como a Mari comentou, então assim, o mais comum é o quê? A caverna, né, em calcário, né, no sistema de rocha carbonática. Mas, né, tem outros tipos, né, tem muito ferrífera, né, Mari? Então, em formações ferríferas você vai ter muita caverna, né, em arenitos, quartzitos, até granitos. Né? E aí aquela questão, né, quanto mais raro for o tipo, né, de formação daquela caverna, mais interessante ela vai ser, né, do ponto de vista de geologia e muitas vezes as outras coisas associadas, né, a complexidade daquela formação, de estudar aquilo, de entender aquele processo, né? Então, isso aí vai entrar nessa classificação de cavernas, que lá na frente vai entrar na questão do licenciamento ambiental. E qual que foi, assim, na vida profissional de vocês, uma caverna, um lugar que vocês fizeram um estudo que chamou muita atenção, que vocês fizeram ali, ou que seja uma descoberta, ou acharam algo muito interessante? Aí eu tive oportunidade uma vez, eu estava até com um colega lá da SE, que é carinhosamente como ela é chamada, né, a Sociedade Excursionista Espeleológica. A gente estava fazendo um trabalho na região de Pains e eu tive, assim, na verdade eu tive duas situações bem legais, que nessa oportunidade eu encontrei uma urna cerâmica funerária e num curso, atualmente eu coordeno a Escola Brasileira de Espeleologia e numa saída de campo da escola a gente também teve a oportunidade de encontrar os fósseis de uma preguiça gigante, também lá em Pains. Então, foram dois momentos assim bem significativos assim na minha E eu vou aproveitar para puxar a sardinha, mandar um abraço pro pessoal de Pains. Eu sou da região, nasci em Arcos, frequentei as cavernas de Pains e Arcos quando eu era adolescente. Nasci e fazia parte ali da minha cultura de adolescente, frequentar as cavernas e voltar cheia de carrapato, né? Mas isso a gente não conta, né, Mariana? Não, isso aí deixa aprender em campo, né? Esse aí tem que ir pra cá. E você, Cristiano? Então, a gente estava até falando dessa questão da formação de cavernas e eu tinha na cabeça assim, que estalactites, estalagmites se formavam só em cavernas cársticas, né? Assim, de calcário, quer dizer, que é mais fácil, ele se dissolve mais fácil, aí, né, depois ele vai, né, ali, né, se desprender da água, né, vai, né, precipitar e vai formando. Mas eu vi lá em Chapada Diamantina uma dentro de um quartzito, né, e grande. E eu me surpreendi com aquilo. Eu falei, caramba, eu nunca imaginei, cara, de sílica aqui, né, a formação. Então, assim, bem diferente. Para mim foi assim, a mais interessante que eu vi. Mas é legal mesmo, porque assim, toda rocha ela é solúvel, mas depende de tempo. Então, esse espeleotema, certamente, ele demorou muito mais a se formar do que qualquer espeleotema magnífico que você vê numa caverna de calcário. E o Brasil tem essa riqueza, né? A gente tem o privilégio de ter um país enorme, com várias características geológicas, né? E pessoal, como é que é a predominância aqui do que vocês encontram aqui no quadrilátero ferrífero? Geralmente, aqui no quadrilátero ferrífero, tem uma grande quantidade de cavernas no minério de ferro. Inclusive, a própria mineração, ela tem incentivado, tem influenciado, né, tem financiado pesquisas e a descoberta desse grande patrimônio, né, que são as cavernas no minério de ferro.
Mas na região de Minas Gerais, como um todo, a gente também tem grandes potências de regiões de cavernas de calcário, como, por exemplo, Matozinhos, que está aqui do nosso lado, né? Pedro Leopoldo, Lagoa Santa. Tem o Parque Peruaçu, né, Tem Peruaçu, no norte de que é Minas. incrível, lá no norte de Minas, né, que é uma região. Tem Então, Vazante. realmente, né, Minas tem tudo para fazer, tem muita formação mesmo, né, pela morfologia e muita água. Né? Então, você tem várias formações de rochas diferentes, né? Tem muita água, vai favorecer a dissolução. Né? Você tem um relevo que favorece também, então é natural, né, que a gente tenha muitas cavernas, e é interessante que tem desenvolvido assim. Aí eu até queria, né, que a Mari falasse aí, porque a minha impressão, assim, sei lá, quando a gente estudou, em 2000, né, anos 2000, começo ali, caverna não era tão, assim, falado, né? E, assim, por isso que eu tinha um conceito errado. A caverna, para mim, era calcário. E aí depois surgiu muita questão de falar em caverna e em minério de ferro, né, em formação de itabirite, formações ferríferas. E eu falei, poxa, eu nem sabia que tinha. Uma Né? E hoje é descoberta. super comum e se fala muito nisso. E para mim, eu não sei se isso surgiu realmente recentemente ou eu que não sabia, mas já se estudava isso há mais tempo. Tradicionalmente, as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de cavernas, elas foram feitas nas rochas carbonáticas. Elas começaram na Europa, né? E lá na Europa, praticamente todo calcário. Então, eram as publicações que eram conhecidas e era isso que a gente buscava. Quando o licenciamento, principalmente no estado de Minas Gerais, ele começou a evoluir, foram sendo encontrados esses espaços em outras litologias e foi chamando a atenção, né, daquelas pessoas que estavam fazendo esses licenciamentos. E foram encontradas grandes cavernas no minério de ferro. A primeira descrita foi por Simons, nos anos 90, 80, 90 mais ou menos. E isso chamou atenção, mas não era frequente. Não era muito falado. Não era muito falado. Estudado. Isso, mas depois, com a evolução do licenciamento, foram encontrando outras cavidades e foi aumentando aquela frequência. E hoje em dia assim, bem frequente, né? Assim, você ter esse encontro desses tipos de cavernas em outras litologias durante o processo de licenciamento. Então, foi feito um mapa de potencial pelo órgão federal, que é o CECAV, e isso que direciona o licenciamento no país. E tem cavernas grandes, né? Hoje, nessas áreas de minério de ferro, né? Tem cavernas grandes. Tem cavernas grandes e muito relevantes. Inclusive, a riqueza da fauna dessas cavernas no minério de ferro, ela é bem expressiva. É maior até, assim, não dá para comparar, né, porque são ambientes diferentes, mas apesar das cavidades do minério de ferro serem menores, a riqueza da fauna delas é muito maior, né? E uma coisa muito interessante é essa relação do nosso setor, que a gente trabalha com ele, né, das mineradoras, com esses territórios que têm as cavernas, né? E assim, acho que você até começou a trazer, sabe, Mariana? Existe uma relação um pouco dicotômica, né? Porque assim, onde você tem uma mineradora e você precisa fazer um estudo ambiental, você acaba conhecendo e tendo oportunidade de considerar a relevância, né? E de estudar realmente. Mas, por outro lado, as mineradoras também têm uma demanda, né, ali da extração do minério de ferro. E eu queria que vocês me falassem assim, como é que isso funciona no licenciamento, como é que tem sido na prática essa relação mineração e cavernas? Pode começar. Né? Atualmente, é permitido o impacto irreversível em cavidades, desde que elas não ganhem essa classificação de máxima relevância. Okay. Nesse sentido, é possível, então, haver uma relação entre a mineração e a preservação. Contudo, esses estudos eles são demorados, eles são caros também, justamente porque necessitam de uma equipe
bem especializada, que não é fácil de você encontrar também no mercado. Mas existe essa possibilidade de você analisar o ambiente e você colocar essa classificação na cavidade e conseguir autorização para a supressão, que é o mais comum, né? O impacto irreversível ele pode acontecer de outras formas, mas a supressão, principalmente na mineração, é o mais comum. Eu costumo falar que, apesar de haver o impacto irreversível, de haverem perdas, a mineração, ela trouxe o financiamento. Se a gente pegar gráficos de número de cavernas, até o Cristiano comentou aqui que não conhecia as cavidades, né, que só conhecia cavidades de calcário, e talvez as maiores e mais relevantes, mas depois que é uma novidade, assim, de 2008 para cá, que está aí essa permissão de impacto irreversível em cavernas. Muito recente, muito né? Recente. Então, mas só que existe, assim, um aumento exponencial do conhecimento que a gente tem sobre a espeleologia. Inclusive, a visibilidade da espeleologia no processo de licenciamento. Perfeito. Então, isso, o licenciamento que trouxe. Apesar da gente ter que abrir mão de algumas coisas, né? Ok. É uma relação Interessante, complicada, é. né? É Assim, uma relação complexa. O bicho pega, literalmente. Nada de graça. Porque assim, você vai pensar pelo lado do minerador. Aham. Né? Então, o cara fez uma projeção de gasto, e principalmente nessa questão do minério de ferro, porque o cara vai mexer com o calcário, né? Ele já está esperando ali, ó, não, poxa, vou ter que fazer um estudo espeleológico e tal, blá, blá, blá. Ele já está embutindo aquele gasto ali. Mas o cara que vai mexer com, às vezes, outros tipos de bens minerais, principalmente o minério de ferro, ele não está contando com esse gasto. Né? E é um gasto, igual a Mari falou, é alto, porque são profissionais especializados, muitas vezes tem que usar rapel, né? Então, assim, tem questão de segurança, ela é extremamente importante. São ambientes com baixo controle, Então, né? Altíssimo. Realmente gera um custo maior, o que, claro, né, o empreendedor vai falar, poxa, que porcaria. Além do custo, o tempo, né? São estudos que têm que ser feitos nas 2 temporadas, na época de chuva, na época Em média, quanto de tempo o seca. estudo de uma caverna, sei lá, média? Então, a gente não sabe a relevância até chegar no final, né? Mas isso vai falar para você que depende. Depende do quê? Da quantidade de cavidades que são identificadas no entorno do empreendimento. Em média, é 1 ano. Mas nós estamos lidando atualmente, inclusive... Se muito rápido, 1 ano. Se muito rápido, é 1 ano. Mas às vezes você lida com alguma situação de encontrar um animal. É muito comum a gente encontrar espécies dentro das cavernas que não foram descritas ainda pela ciência. Ou espécies novas, às vezes uma espécie que nunca ninguém viu na vida. E isso demanda mais tempo, porque eu tenho que buscar um especialista, eu tenho que descrever aquele bicho, que às vezes ele pode já ter sido visto várias vezes, mas ninguém descreveu. Então, e essa informação ela está restrita na mão também de poucas pessoas. Então, você tem que fazer uma grande articulação até chegar na conclusão de que, apesar daquela ser uma espécie nova, de não estar descrita ainda pela ciência, ela é comum, vamos dizer assim. Porque não é um panda ou uma onça pintada, né? É uma espécie micro que às vezes você nem enxerga a olho nu. E o Cristiano estava falando aqui nos bastidores de um caso muito interessante de um fungo. Conta essa história da cana-de-açúcar. Não foi ele, não. Foi, não? O William que falou. Foi o William? Ah, me confundi. Eu vou chamar o William aqui, isso que tá nos bastidores. Mas conta pra nós, Mariana. Me confundi. Assim, gente, eu tô mais doido do que eu imaginava. Porque eu acabei de chegar, não falei nada disso. Foi o William, me desculpe, vai lá, Mariana. É porque é uma história muito interessante, assim, de uma descoberta, né, de uma caverna. É porque tem muitas coisas ainda para a gente descobrir no interior das cavernas. Você me perguntou no início por que as cavernas eram importantes. Eu falei que o principal era a água. Mas dentro desse ambiente tem muita coisa ainda para ser descoberta. E a gente estava comentando nos bastidores aqui que eu estive num evento em São Carlos e uma das alunas que estava apresentando o trabalho, ela descobriu um fungo dentro de uma caverna que ele é capaz de processar o bagaço da cana
e transformar o sumo em álcool, combustível. Então, em breve, novidades aí, né, para o setor automotivo. Acho interessante um destaque que a Mari falou ali, que né, às vezes a gente não presta atenção, mas que essa questão da mineração, dessa dicotomia e tal, né, por um lado, né, ela sofre com essa questão de ter que fazer os levantamentos de caverna, por outro lado, a mineração é o grande impulsionador desse conhecimento sobre cavernas, né, que tem desenvolvido aí. Então, acho isso bem legal. Assim, Sim, e é uma ciência nova, e você pensar, se começou, por exemplo, em 2008, nós estamos aqui em 2025, quanto que a gente já conseguiu evoluir com relação ao conhecimento, ao entendimento. A gente ainda sabe muito pouco, mas a gente já evoluiu consideravelmente. Com esse subsídio aí que vem principalmente das mineradoras. Então, eu penso que assim, a falta de conhecimento também ela leva às restrições. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente entende esse ambiente, mais a gente consegue evoluir no sentido do que pode ser permitido e o que não pode, né? Porque também tem situações que é preciso recuar. A gente teve essa situação lá em Ouro Preto, né? O que aconteceu, né? Eu vou falar o que eu sei e aí vocês me complementem também. Basicamente, uma mineradora, né, da Patrimônio Minerações, eles, uma comunidade, não sei se foram alunos, não sei como foi exatamente, mas eles filmaram que tinha uma máquina indo até o local que estaria uma caverna, né? E aí a comunidade ou as pessoas lá fizeram uma denúncia, a polícia foi, pediu para parar, né, e tudo. Mas eles voltaram lá à noite e fizeram ali o soterramento de uma caverna. E esse tema gerou muita comoção e ele está na pauta nos últimos dias, né? Não sei se a história foi bem essa. Foi isso, Mariana? Foi isso sim. A comunidade que mora ali em Botafogo, que é o bairro onde que houve essa tragédia, né? Não sei se a gente pode falar assim, essa situação inusitada, ela não concorda com esse licenciamento dessa empresa, que é a Patrimônio Mineração. Então, eles já estavam se organizando para um protesto no dia 22, que é o Dia Mundial da Água. Então, eles estavam ali no dia 21, se organizando para esse protesto, quando eles subiram o drone e viram a movimentação das máquinas. Nesse momento, eles chamaram a polícia, que foi prontamente e pediu que fosse paralisado as atividades. Naquele momento, a empresa paralisou, contudo, à noite, ela ligou as máquinas novamente e fez esse soterramento da cavidade, que só pôde ser visto no outro dia. Por isso que a gente consegue ter o registro do antes e o depois do lugar, porque a comunidade ela já estava ali se preparando. A partir daí, a comunidade se movimentou, você falou no começo sobre isso, e é muito importante a gente ressaltar mesmo que esse engajamento da comunidade, essa comoção deles acabou por contactar alguns especialistas. Entre esses especialistas foi contactada a Sociedade Excursionista Espeleológica, que se prontificou imediatamente a ajudar essa comunidade a proceder com as denúncias nos locais corretos, e o que trouxe essa visibilidade necessária para esse caso, e essa ajuda importante, né? Perfeito. E aí, Marina, assim, até onde eu sei, mano, também se qualquer coisa me corrige, parece até que essa mineradora ela tinha licença, né? Ela conseguiu a licença ambiental, estava funcionando regular. E aí a gente vai começando a pensar, né, que hoje em dia se fala assim, tem a licença ambiental, mas você tem que ter a licença social, que ela não existe propriamente, né, num papel, mas que é importantíssimo, né? Que a sociedade do entorno, aquela que vai ser impactada diretamente pelo empreendimento, ela tenha uma comunicação boa com a empresa, né? Que a empresa que seja formada. E hoje tem o poder do celular, né? A gente acho que estava até comentando sobre isso, que antigamente, né? Antigamente a gente falou assim, a gente vai fazer qualquer coisa, né? Você fazia uma coisa errada ali, de repente era a sua palavra contra a da outra pessoa, né? Não tinha uma filmagem, não tinha um registro.
E hoje está muito fácil, qualquer um pega ali. Então, assim, hoje os empreendimentos eles são fiscalizados não só pelos órgãos, mas muito pela sociedade. Então, o cara tem que ficar atento, né? Mesmo que ele tenha a licença ali, ele pensar, né, nas consequências de repente, do que ele vai fazer. Perfeito, né? Então a gente teve uma ação exemplar dessa comunidade, né? Que entendia ali o seu entorno, que entendia que alguma coisa não estava certa. E aí eu fico pensando, né? No estudo ambiental que deu origem ali à licença, que não constava aquela caverna. E aí, gente, eu tenho um estudo, eu tenho uma licença, descobri uma nova caverna, uma cavidade. O que eu tenho que fazer? É destruir a caverna? Qual que é o passo a passo correto, né? Assim, destruir certamente é o que a gente não deve, né? Mas o que a gente tem que fazer? O estudo espeleológico, ele começa com a prospecção espeleológica. Prospecção é um caminhamento para a gente identificar essas cavidades. Importante falar que não tem uma estrada que te leva diretamente a essas cavidades. O trabalho da prospecção, ele é muitas vezes árduo. É uma abertura de picada com a utilização de facão, caminhos que às vezes poucas pessoas passaram. Não gosto de falar que ninguém nunca passou, mas poucas pessoas tiveram a oportunidade de passar. Então, ele é um estudo amostral. Ele pode apresentar falhas. Contudo, quando você vai avançando o seu empreendimento, depois que você teve a licença, você tira a vegetação, isso facilita a sua visibilidade, né? Abre o campo de visão que a gente fala. E você pode identificar cavidades nesse momento. Neste caso, inclusive, isso vem bem claro na licença ambiental. O empreendimento ele deve paralisar as atividades no entorno de 250 metros daquele ponto que foi identificado e comunicar imediatamente ao órgão ambiental que vai orientar o empreendimento quais são os próximos passos. E aí esse que foi o regramento que a empresa não seguiu. Ela tinha sim licença ambiental, sim. Ela tinha apresentado um estudo espeleológico onde esse ponto não existia. Então, naquele momento, pode ser até que ela não conhecia aquele ponto, apesar de que esse ponto estava no estudo arqueológico, então acho difícil ela não saber da existência dele, mas enfim, considerando que ela não conhecia naquele momento, ao se deparar com aquele ponto, ela tinha como obrigação aguardar a autorização. Essa informação é perfeita, né, para o empreendedor, né, que a Mari está passando, porque é isso aí que a legislação fala. Né? Então, você vai fazer o licenciamento ambiental, como é que funciona? Primeiro vai ver qual que é o grau, qual que é, vamos dizer, qual que é a chance de ocorrência de caverna, né, o potencial de ocorrência de caverna no local. Muitas vezes, no processo de licenciamento ambiental, vai dispensar, né, você fazer um levantamento espeleológico por causa disso. O potencial é muito baixo. Então não precisa fazer um levantamento espeleológico. Perfeito. Não significa que você pode suprimir as cavernas que você encontrar no caminho. Né? Foi dispensado porque, olha, a chance de ter uma é muito pequena, não justifica o gasto. Mas uma vez que ele está lá e ele encontrou, a legislação também diz, encontrou caverna, você para, né, num raio de 250 metros, ou na área de influência da caverna, e aí você vai ter que fazer o estudo, pelo menos daquelas ali que você encontrou, e talvez o órgão ambiental vai falar, olha, já que você encontrou uma, faz um levantamento. E assim, nos parece, né, e nos pareceu uma perda muito, muito chocante, né, justamente porque é irreversível, né, e a Mari estava nos falando que possivelmente, né, Mariana, nem seria algo tão complexo ter uma autorização para a supressão, né, quando a gente fala de perdas desse tipo de ação, a gente está falando de perder o quê, pessoal? Então, nesse caso específico, a gente nunca vai saber, porque não foram feitos estudos mais aprofundados na cavidade. A gente sabe o que tem no laudo arqueológico. Nesse laudo arqueológico, ele descreve a boca, a entrada da caverna. Eles chegaram a fazer furos de sondagem e não encontraram vestígios arqueológicos. Mas o croquis da cavidade, a descrição dos recursos tróficos, isso não foi feito. O estudo da fauna, o levantamento da fauna. Então, assim, pode ser, pela descrição do estudo, né, ela não nos parecia
ser uma caverna com desenvolvimento tão grande, apesar da entrada dela ser significativa, tanto que dava para ver da estrada. Pela imagem, né? Mas pode ser que ela fosse classificada como um abrigo. Então, assim, um ponto com uma relevância espeleológica, vamos dizer assim, menor, mas a gente nunca vai saber. Então, assim, se ele tivesse seguido o rito, talvez ele nem esperasse tanto para fazer esse soterramento, né, esse impacto irreversível. E o que nos choca mesmo foi a atitude dele, né, de fazer isso na calada da noite, mesmo tendo tido o alerta de parar, porque ele teve várias oportunidades de voltar atrás. A comunidade viu, chamou a polícia pediu para parar. Parece que fez de raiva. E o Cristiano, você tocou num assunto que eu acho, assim, que é a chave, né? O setor da mineração, a gente tem esse tensionamento, né, por causa dos vários impactos. Tem impacto positivo, mas também tem impacto negativo, né? Então, quando a gente fala de uma licença social, quando a gente fala, né, dessa credibilidade que o setor, eles têm que se esforçar para ter com a comunidade, né? Essa é uma ação que vai na contramão, né, Cristiano? Isso coloca em xeque a credibilidade de quem quer fazer direito. Perfeito. E é uma exceção, né? Eu acho que a grande maioria faz o trâmite corretinho, faz certo, né? Mas um ou outro, de repente, faz, né, de qualquer forma, quer passar por cima da legislação aí e acaba comprometendo todos os outros, né? Mas não tem jeito, gente. Isso é o que eu falo. As coisas existem aí. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, existe uma certa dificuldade. Vou abrir um empreendimento, vou abrir uma empresa, eu tenho que abrir meu CNPJ, eu tenho toda uma burocracia a seguir, né? Você vai abrir uma mineração, você vai ter uma burocracia a seguir, né? Se eu não entendo, poxa, contrata uma consultoria que vai te, né, assessorar ali, vai te explicar o que você vai ter que fazer. É melhor do que você fazer da sua cabeça. A chance de dar certo é muito pequena, né? Então, agora a gente aumenta o tensionamento dessa mineradora com o território, né, com os vizinhos, né, essa comunidade Botafogo. E esse é um assunto que ganha a pauta, né? E isso é muito sério, né? Assim, esse comprometimento das empresas em seguir o processo, né, é muito, muito importante, justamente para a gente conseguir a licença social, que é o que você estava mencionando, né, Cristiano? Exatamente. Vocês já tiveram outras experiências, assim, que a atuação da comunidade foi tão relevante como a gente acabou de ver? Nossa, Conhecem? muitas vezes eu vejo isso demais. Muitas vezes empreendimento que nem abre por conta da comunidade. E não é uma relação fácil, não, porque às vezes também tem muita gente querendo tirar proveito, né? Quer extorquir literalmente o empreendedor. Olha, se você não me der isso, eu vou te denunciar daquilo. E começa a denunciar uma série de coisas. Tem outra face também, né, Cristiano? E, tem outra mesmo. face. E às vezes são coisas assim que realmente não são motivo para interferir no processo, no andamento da mineração, mas acaba que aquele negócio, né? O órgão ambiental acionado, ele muitas vezes vai fazer alguma coisa por precaução e vai atrapalhar ali, né, o andamento do empreendimento desnecessariamente. Então, é difícil, é complexo a situação e infelizmente, ocorre muito. Então, acho assim, para se precaver disso, né, o que eu acho que o empreendedor tem que fazer é lá atrás. Quando ele começa a pensar no empreendimento, ele já começar a ir no local, já ter uma relação, já abrir o jogo ali com as pessoas, né, e aquilo ali ficar muito transparente, né, e registrado dentro da maneira melhor possível, né, e junto com o órgão ambiental acompanhando esse processo, porque vai facilitar muito. Mas problemas é quase que inevitável, né? Infelizmente ocorre. É interessante isso mesmo que você está falando, porque às vezes quando começam-se as pesquisas, um licenciamento ele demora muito para acontecer. Então começam as pesquisas desde ali a prospecção mineral para ver se tem viabilidade ou não. E desde esse momento isso vai gerando expectativas na comunidade que mora ali no entorno. O que é que vai acontecer aqui? Será que vai trazer emprego para todo mundo? Será que eles vão
trazer gente de fora, e as nossas casas, minha fazenda, vai comprar, não vai. E quando a empresa ela tem essa abertura de conversa com a comunidade, tudo fica mais fácil, porque eles ficam também mais, se sentem valorizados, envolvidos né? no processo. Mas quando a empresa não dá essa abertura, muitas vezes também entendendo o lado deles, porque eles nem sabem se aquilo vai dar certo ou não, mas isso de toda forma gera uma expectativa, né? Então, assim, acho que o jogo aberto é o principal caminho. E às vezes o que a comunidade vai solicitar para a empresa é uma coisa muito fácil de fazer, entendeu? E às vezes foi essa falta de comunicação, não era do jeito que a comunidade esperava, pronto. E aí às vezes era simplesmente, olha, gostaria que não mexesse nesse ponto. E é um local que, de repente, se não mexer, não vai alterar em nada a quantidade de minério. Queria que a estrada passasse por lá para dizer menos poeira aqui. Isso, né? Questão de poeira. Ou, às vezes até, né, olha, está me atrapalhando muito o barulho passando por aqui. Se você, né? Então, assim, faz uma barreira de som, né, com às plantação, vezes, enfim. Acho que os carros da mineradora passam muito rápido, vamos botar um quebra-mola, né? Então, são diálogos. Às vezes coisas bem simples, assim. E, gente, e aqui para a gente caminhar também, assim, né, pro final, eu queria, assim, que vocês me falassem quais são as referências de legislação que a gente tem em relação à espeleologia. Especificamente falando da espeleologia, o que está vigente hoje é o Decreto 10.935 de 2022, que ele fala especificamente sobre as regras para classificação da relevância das cavidades, as regras para compensação, e algumas instruções normativas que regram os atributos que têm que ser analisados, os atributos que devem ser quantificados quando da compensação. Isso no âmbito federal. Mas no âmbito da esfera aqui de Minas Gerais, a gente tem a Instrução de Serviços da SEMAD 08/2017, que tem como se fosse um termo de referência para a estruturação do licenciamento envolvendo a espeleologia. Aquela instrução normativa do ICMBio, eu acho que é a número 2, ela está valendo. A 2/2017, ela confere atributos. São os atributos que têm que ser analisados para você chegar na relevância. Isso. O decreto fala que você tem que fazer a classificação da relevância. E a IN normatiza quais atributos têm que ser analisados. E na percepção de vocês, qual que é o grau de maturidade dessas normas? Está adequado? Ainda tem, né, um caminho a percorrer para chegar no ponto ideal? Como é que está? No momento, esse decreto, ele tem alguns artigos suspensos, porque foram publicados de maneira arbitrária. Lembra que a gente estava falando de uma classificação de relevância, onde apenas as cavernas de máxima relevância não poderiam sofrer esse impacto irreversível. Então, ele vem trazendo essa possibilidade de intervenção também nas cavidades de máxima relevância. Houve uma comoção muito grande da comunidade espeleológica e a gente conseguiu suspender especificamente esse decreto. Mas existem outras questões na própria IN que faz o regramento dos atributos, a forma como analisar esses atributos, que precisa sim de revisão, e isso está acontecendo. Em breve vai sair um novo regramento. Eu acho que é isso, está em desenvolvimento, né, Mari? Assim, melhorou muito, eu percebo que assim, tem ficado mais claro essa parte da legislação, mas eu acho que ainda tem muita coisa que me parece meio muito abrangente, assim, né? Muito de interpretativo. Sabe? Mas isso aqui significa o quê? O que seria? Pergunta de R$1 milhão aqui. O que poderia ser incrementado aí na regra, ou que vocês veem como possibilidade aí, né, de um desenvolvimento futuro para agregar valor na espeleologia e nessa relação de cavernas com mineração? Nossa, essa Jogou na fogueira. Olha, a minha crítica à instrução normativa é que, desde o começo, a gente está falando da água, né? Da água enquanto
agente formador do ambiente subterrâneo. Não tem nenhum atributo na instrução normativa que confere relevância máxima a uma cavidade pela característica que essa água se relaciona com a caverna. Essa é a minha grande crítica assim, à legislação. Não sei se abrange tudo que você queria. Mas é por aí. Isso daí tem que ser um artigo científico, discussões de fórum, né? Como eu falei, uma pergunta de R$1 milhão, né? Para nós. Pensar nisso daí. Uma observação da Mari, eu também estou de acordo com a Mari. Pessoal, até vou dar um break aqui. O Cristiano precisa ir. Preciso. Né? Ô, Dani, sabe o que eu estou pensando em fazer? Pegar as considerações finais do Cristiano e continuar aqui com a Mari. O que você acha? Perfeito, pode ser. Pode ser? Pode ser. Então tá. Tá. Cristiano, quero te agradecer muito pela sua participação, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos ouvindo. Tem muita gente que se apaixona por essa temática, né, Mari e Cristiano? Qual que o que você fala aí para os especialistas e para os entusiastas do assunto? Acho que é isso, é procurar divulgar cada vez mais, né? Eu acho que, na verdade, é tentar engajar, principalmente o pessoal da mineração, né, que trabalha, porque, assim, você não vai defender o que você não conhece, né? O que você não se apaixona por aquilo. Então, acho que é colocar, né, compreender, colocar para compreender a relevância realmente das cavernas e fazer a pessoa se interessar por aquilo, para que ela possa preservar, senão fica difícil mesmo. E para os empreendedores que estão nos ouvindo? É isso, e pegar a oportunidade que tem de estudar as cavernas e buscar se interessar um pouco, né? Já que você vai ter que financiar esse estudo, né? Não só banque, né? Procure entender, né, a importância daquilo, que de repente pode ser até um atrativo lá no fechamento da mina. Lá no final, você, né, organizar aquela mina para ser um local de visitação daquele patrimônio espeleológico. Muito obrigada, viu, Cristiano? Nada. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui com minha companheira, a Mari, né? Estudaram juntos, panelinha. Muito bom. Conhecimento espetacular na área, assim, né? Minha referência. E muito obrigado, Marina, né, pelo convite, por estar aqui com vocês no Instituto Minério. Foi sensacional participar aqui do podcast. Perfeito. Gente, até mais, viu? Ô, Mari, a sua experiência com a espeleologia, a sua trajetória, ela é muito marcante, né? Eu queria que você me falasse assim, como é que é o dia a dia de um profissional como você? Chega ali uma demanda de um estudo ambiental, qual que é o passo a passo? Então, hoje em dia, eu fico mais no escritório, né? Gerenciando as equipes que estão em campo e organizando os projetos. Atualmente, a Espelaion, nós estamos fazendo 18 anos, né? Então a gente já tem assim, um posicionamento sólido no mercado. Então eu recebo as demandas das empresas, a gente trabalha principalmente para o setor mineral. E a gente organiza junto com esse cliente as necessidades. Nem sempre o cliente sabe exatamente o que ele precisa, justamente porque uma ciência, uma área do licenciamento que gera muitas dúvidas. Então, nem ele sabe direito o que ele precisa. A gente presta essa consultoria, organiza as necessidades dele e estrutura uma equipe em campo para poder atender. Essa equipe de campo, eu falo muito que são assim, os guerreiros, porque precisa estar assim, em forma, porque nem sempre a cavidade está perto. Às vezes são longas caminhadas, sol, chuva, mosquito, outros animais que não são aqueles que a gente espera, né? Como cobras, por exemplo, abelhas. Aranhas a gente até que está esperando. Mas eu falo assim, abelhas, marimbondos, são riscos que estão nos esperando nessa jornada até encontrar a caverna propriamente dita, né? É uma rotina muito irregular no sentido assim, de alimentação, de postura, de ergonomia, porque também quando a gente fala que trabalha com caverna, todo mundo, nossa, que legal!
nem sempre é Porque legal. imagina o rapel, imagina escalar, imagina uma cavernona ou se não aquela também. estalactite, né? Exatamente, não é essa a nossa Bonita, realidade. aqueles salões lindos. Isso. Até porque se a gente encontrasse isso todo dia, não ia ter mineração no país. Então, não é essa a nossa realidade, né? Então, é um ambiente que é difícil, muito hostil, e ame ou deixe. Não tem, assim, eu gosto mais ou menos da espeleologia enquanto profissão, tá? É bem restritivo mesmo. E quais são os principais riscos que esses ambientes, né, que as cavernas, elas estão expostas, né? Talvez, assim, contaminação, né? Tem a questão dos próprios empreendimentos, mas o que mais que pode colocar em risco esses habitats e essas formações? Olha, com relação à mineração, assim, vários empreendimentos, vários licenciamentos, várias possibilidades de impactos, né? Quando a gente está falando da mineração, os principais impactos estão relacionados com a supressão propriamente dita daquele espaço, mas a poeira que é gerada no tráfego dos caminhões ou da operação de ITMs, ou UTMs, não sei se é UTM ou se é ITM. Depende, existe os dois. Então, vou falar das unidades de processamento do minério. Isso gera muita poeira também. Trepidação, imagino. Trepidação também. Tem o ruído, que pode afugentar também morcegos, por exemplo. O que eu estou conseguindo pensar aqui agora são esses. Mas a expansão urbana, ela também traz impactos, como, por exemplo, desvio de esgoto para dentro de cavernas. É mesmo? Depósitos de lixo também podem ser encontrados nesses ambientes. Uau. Porque a caverna é um buraco, né? Uhum. Um buraco onde você joga alguma coisa ali E ninguém some, vê. e ninguém vê. Então, a falta de conhecimento, ela pode gerar isso. A visitação sem controle, sem um estudo prévio também, ela pode trazer impactos. Quebra de espelhotemas, pisoteamento em lugares sensíveis que não deveriam ser nem acessados, pichação nas paredes das cavernas. Às vezes tem gente também que coloca gado, que tem fazendas na entrada das cavernas, que é um Para abrigo, repouso, né? para repouso do gado. A retirada da vegetação, ela também pode causar um impacto, porque você desagrega o solo na hora que chove, a água Tem um está indo para a carreamento. caverna, né? Lembra, né? Uhum. Então, ela vai levar todo esse sedimento, pode entupir condutos também e alterar totalmente as São ambientes dinâmicas do muito ambiente. sensíveis, de fato, né? São ambientes muito sensíveis. Na contramão da pergunta que eu te fiz, né? Assim, são muitos riscos, muitos impactos que podem ocorrer, mas quais são as boas práticas que a gente observa em relação ao tema? Com o avanço do conhecimento que a gente tem alcançado nesses últimos tempos, têm sido feitas muitas publicações relacionadas ao tema, publicações até muito específicas, como, por exemplo, sobre a fauna das cavernas. Teve uma publicação muito interessante que foi organizada pelo colega Robson Zampaulo, que é a fauna cavernícola brasileira. Eu achei ele bem completo. Outras publicações também com relação a questões de conservação, questões de estado da arte de alguma região cárstica pouco conhecida. Então, assim, esses avanços científicos, eles têm acontecido. E eu não sei se eu cheguei a mencionar aqui, mas atualmente eu também, além da minha vida profissional, está totalmente direcionada para o licenciamento envolvendo a espeleologia, mas a minha parte social também, né? Meu hobby também se relaciona com estar nesse ambiente das cavernas, e eu coordeno hoje a Escola Brasileira de Espeleologia. Então, a gente também conseguiu, através desses financiamentos vindos de mineração, né? O subsídio para a criação de cartilhas educativas
para conversar com o público infanto-juvenil. Interessante. Porque a gente tem... Tudo que a gente está conversando aqui é interessante, tem muita gente que não sabe dessa importância, mas a gente, enquanto espeleólogo, a gente conversa muito entre nós, é um público fechado. E a gente já sabe que esses ambientes são importantes, eles precisam ser preservados. Mas quando você levanta a cabeça e olha em volta, aquelas pessoas que não têm acesso a essa informação, inclusive agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar aqui tão livremente sobre esse assunto, que a gente consegue alcançar mais pessoas também, né, com esse formato. Mas essas cartilhas, elas também têm esse viés, né, de falar com as crianças, a educação de base. E essas crianças que daqui a pouco vão estar aqui, talvez sendo até empreendedores mais conscientes. E é muito interessante, né? A gente sempre volta na criança e na formação e na informação, né, ô Mariana? Inclusive, esse formato do podcast tem essa intencionalidade. O Instituto Minere é uma escola que prepara profissionais para atuar nos vários setores da mineração e, inclusive, a Mariana Timo é professora aqui do Instituto Minere. Fala um pouco para nós do seu curso. Está por vir, né? Sim, nós temos uma turma já no forno. Vai ser lançado, o curso vai ser provavelmente em junho, ainda no primeiro semestre de 2025, e o curso ele fala sobre a espeleologia e o licenciamento ambiental. A gente vai contar para vocês tudo o que é necessário, todos os caminhos do bem para serem seguidos para se conseguir uma licença ambiental em regiões que têm potencial espeleológico. Que incrível! Então vai ser isso daqui, mas muito mais técnico, aprofundado, para realmente formar essas pessoas. A gente fala muito aqui que o conhecimento compartilhado é um conhecimento ampliado, né? E, de fato, a gente viu isso em Ouro Preto agora, né? Assim, então, essa consciência da comunidade, uma falta de licença social, certamente uma questão de credibilidade, né? Fez com que a gente tomasse ciência desse fato da caverna que foi ali soterrada e deu aí a oportunidade, inclusive, da gente levar esse assunto para ser debatido aqui no Minericast, né? Então, incrível, parabéns aí pela iniciativa. Mariana, a gente já está caminhando para o final, né? Eu queria agradecer muito a sua participação e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouve. São 3 públicos aqui. Pessoas técnicas como você, pessoas que têm um interesse, de repente, em vir trabalhar nessa área, pessoas curiosas, né, assim, a respeito do tema, e tem um 4º público, que são mineradores. O que você tem a falar para esses públicos? Olha, meu recado final seria dizer que existe a possibilidade de uma interface entre o licenciamento, aí não vou deixar só para os mineradores, porque existem outros licenciamentos também que esbarram nessa questão da espeleologia, como linhas de transmissão, por exemplo, pequenas centrais hidrelétricas, e até loteamentos também tem necessidade desse tipo de levantamento, né? Então, assim, o licenciamento envolvendo a espeleologia, ele é possível. É preciso ter seriedade, é preciso acreditar, né, e contratar os profissionais também adequados para a execução dessa atividade, desses diagnósticos. Mas hoje em dia a gente ainda não sabe tudo, mas a gente já tem muita segurança para as tomadas de decisão, porque às vezes também esse é um dos grandes medos do empreendedor, dele falar todos os resultados e o órgão ambiental não ter competência mesmo para analisar, né? Mas hoje em dia a gente tem essas possibilidades dentro dos órgãos ambientais, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, né? Então, eu diria isso, né? Assim, que acredite na legislação, acredite no licenciamento e contrate profissionais competentes. Capacite-se, né? E contrate profissionais competentes. Muito bacana, né?
E se a gente quer ser uma mineração responsável, ética, sustentável, que faça a diferença, a gente deve seguir o caminho, como você chamou, o caminho do bem, assim, o caminho legislado, que é esperado, né, pessoal? Porque, afinal de contas, a gente está falando de um patrimônio geológico, natural e muitas vezes coletivo, né? Essas cavernas aí de alto impacto. Esse episódio foi fenomenal. Amei conversar com você, com o Cristiano. Muito obrigada. E o que me vem desse episódio é que a espeleologia deve ser tratada como uma aliada, né, Mariana? Ela não está a par do licenciamento, não é não é algo que a gente pode deixar de lado, mas é uma aliada para a gente pensar no nosso meio ambiente, tem tudo a ver com as discussões aí de sociedade e sustentabilidade. Pessoal, esse episódio está chegando ao fim e antes de finalizar, eu só queria reforçar que estamos abertos aos novos patrocinadores, né, para apoiar esse projeto, para ajudar a gente a ampliar, sabe, Mariana, o alcance dessa discussão que a gente tem feito, né, ajudar a gente aqui também com os equipamentos e tudo, para a gente melhorar cada vez mais, né, pessoal? Então é isso, conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado e a gente conta com vocês para patrocinar e para participar aqui conosco do MineriCast. Para vocês que continuaram conosco, que acompanharam tudo, desejo a vocês um ótimo dia, muito obrigada e até o próximo episódio. Tudo tem mineração, tudo tem mineração. Tudo tem mineração, tudo tem mineração.